quais são os maiores desafios que você enfrenta como professor no Brasil de hoje? E aproveitando o gancho, e de onde nasceu essa paixão pelos animes, mundo geek? De onde surgiu? Então, a dificuldade para ser professor hoje no Brasil é tudo, né? Vai desde o salário, que não é o adequado para o que a gente estuda. Então, por exemplo, eu perco já várias e várias noites, madrugada de sono, que não entro na minha hora aula lá, né? A gente tem que Uhum. preparar prova, atividade, a gente prepara estudo, que eu estou fazendo doutorado, então a gente tem que preparar pesquisa. E o salário que a gente ganha não condiz com o que a gente estuda, não condiz com o que a gente se prepara. Então, vai desde o salário até a valorização profissional, até ideologias políticas dizem que a gente doutrina as crianças, os adolescentes. Cara, a gente tem dificuldade em ensinar o básico. Se a gente conseguisse doutrinar alguém, ia ser muita coisa. Porque a gente mal consegue ensinar o básico, a gente não tem condições ideais, a gente não, o currículo é engessado, os livros didáticos são antiquados, todo o nosso sistema é para o professor não se dar bem. E a gente tem alguns guerreiros aí que mesmo com todas essas adversidades, lutam aí pela educação, dão aulas diferentes, dão aulas lúdicas. É o meu caso também, eu dou aula lúdica, mas tem muito professor aí, guerreiro, que não tem condição de tecnologia, de seja lá o que for, e mesmo assim consegue dar uma aula boa, consegue fazer diferença na sociedade. Então, ser professor hoje em dia, cara, eu considero como se fosse um chamado, cara, espiritual. Que Quase legal. como uma vocação, ele não é tanto uma profissão. Se fosse como profissão, cara, ela não é boa. Não é bom ser professor no Brasil. Agora, como vocação, é muito importante porque você transforma a vida das pessoas, né? E você falou de anime aí, né? A ideia de eu gostar da cultura geek em geral, qual é a cultura nerd, é curioso porque no passado o nerd ele era pejorativo, né? Quando você chamava alguém de nerd, CDF, era uma coisa ruim, não era boa, as pessoas eram excluídas por causa disso. Hoje não, cara, o geek virou pop. Hoje o geek é pop. Então os filmes são geeks de cultura nerd, as séries são de cultura nerd. Então, até a moda ela está inspirada em cultura geek, cultura. Então, hoje o geek é pop. Então, hoje é fácil você gostar de cultura geek, cultura pop. E eu sou apaixonado assim desde a época que era pejorativo. E de alguns anos assim, de uns 5, 6 anos para cá, eu descobri que dá para usar em sala de aula também. Que aí a gente vai conversando aos pouquinhos sobre isso hoje. Que legal. Professor, o Isaac está pedindo para o senhor um pouquinho mais para o lado. Isso, para na hora que a gente fazer o recorte, aí, perfeito. Assim? Perfeito, isso. Porque na hora que ele fazer o recorte para o Rios, para o Instagram, fica perfeitinho a imagem. Deixa eu chegar aqui, calma Perfeito. aí. Aí. Assim. Boa. A falta de valorização profissional ainda é maior obstáculo para a docência? A falta de quê? Me repete, por favor. A valorização profissional. Sim. Então, a valorização aqui a gente vai muito além do que só um salário, né, cara? Porque, por exemplo, a galera fala valorização, falta de valorização. E aí o pessoal fala, então aumenta o salário pronto. Não é só isso, mano. A ideia de você ter um salário digno com o que você estuda. Porque, por exemplo, o salário ele é muito importante porque se você não ganha um salário suficiente, você tem que pegar 2, 3 escolas por dia, por semana, e isso é muito ruim porque você não consegue valorizar uma turma em específico. As suas aulas decaem. Então, a questão da valorização profissional tem a ver com o salário, tem a ver com falta de equipamento nas escolas, tem a ver com desconfiança de alguns pais, tem a ver com algumas escolas que acham que o professor ele tem que entender que o aluno são números, então ele quer números, ele quer notas, ele quer... Então vai todo de um sistema que a gente chama de tradicionalista, que não valoriza o professor em nada. O professor é só uma espécie de tábua, e essa tábua é que fica passando o conteúdo para o aluno. Então, vai muito além, cara. A vida do professor ele teria que ser valorizado porque a gente não pensa apenas em passar um conteúdo para o cara passar numa prova, cara. Você chega um dia na sala de aula, você prepara um conteúdo bonitinho e tal, aí você chega na aula, primeiro você chega lá e encontra um aluno chorando. Aí fala, o que você está chorando? Aí o cara começa a desabafar, falando de problema na casa dele. Aí daqui a pouco tu vai ver, tem outro aluno lá, um discutindo com o outro, quase saindo na mão. Aí você tem que ir lá e mediar o que está acontecendo. Então o professor, muito além de conteudista, ele é um mediador de conflitos, cara.
A gente nunca sabe o que vai enfrentar na nossa sala. Então, a valorização tinha que ser muito acima do que... muito além do que apenas um salário mais alto, mas toda uma valorização desde dos governos, seja de esquerda e direita. O governo que está, a gente nunca é valorizado, cara. Sempre quando tem alguém fazendo greve, é a gente, pode reparar. E a gente nunca é atendido. Então, a valorização ela é muito além, é todo um sistema que não é feito para valorizar a educação. Então, é um problema isso aí. Mas, assim, você já pensou alguma vez na sua carreira desistir? Ou nunca passou pela sua cabeça, por mais que tenha esses obstáculos? Por mais que eu pensasse, cara, em desistir, eu não sei fazer mais nada, além de ensinar, cara. É uma coisa muito louca. Por exemplo, eu te ensino como funciona um motor de carro, uma aula de física, mas eu não sei consertar o carro. Eu te ensino como funciona todo o mecanismo da eletricidade, desde a formação da eletricidade na usina hidrelétrica até a transformação lá de energia potencial, energia mecânica, energia cinética, até chegar na energia elétrica, mas se você me botar para trocar uma fiação, eu não vou saber. Então, tipo, a minha vida é ensinar, cara. O que eu sei fazer é ensinar. Se eu tentar fazer qualquer outra coisa, não vai ficar bem feito. Claro que às vezes a gente pensa, às vezes, vou jogar na loteria, vou ficar milionário, mas eu não consigo encontrar nada que me satisfaça, que eu sei que eu vou fazer bem, a não ser dar aula. Então, são pensamentos muito rasos, rápidos, assim, e não tem nem como chegar a se concluir. O que eu sei fazer é dar aula mesmo, cara. Eu vou ficar reclamando disso a vida toda. Entendi. E qual a principal mudança que você gostaria de ver na educação brasileira? Cara, a gente parece que volta um pouco atrás, né? Então, a educação, ela sempre parece que está voltando. Então, por exemplo, com a proibição, a gente teve a proibição recentemente dos celulares. Sim. Teve um monte de professor que comemorou, né? Ah, que legal, isso aí, o celular só atrapalha. Cara, eu já não vejo tanto assim. Eu acho que a gente não pode, a escola... Uma vez um aluno meu falou que eu passei uma matéria no quadro e ele falou... Eu falei, cara, copiei a matéria. Aí ele falou, pô, você já parou para pensar, professor, que desde os anos 80, 70, a escola é o único lugar na sociedade que não muda, que não evolui? E, cara, é bem isso. Eu fico muito reticente quando a escola adota medidas contra a tecnologia, cara. Porque ela meio que vai contra a sociedade, cara. É óbvio que existe limite, a gente precisa dar limite, a gente precisa ensinar o aluno a filtrar, a gente tem que... Já que só que eu sou muito contrário à ideia de você reprimir a tecnologia. Eu acho que a escola devia ensinar o aluno a usar a tecnologia. A escola deveria ser um meio em que o aluno aprende a filtrar o que ele aprende, não tira a tecnologia dele na escola. Eu acho que a escola é o lugar exato para o aluno aprender a usar, seja a inteligência artificial, seja um site de busca, seja a rede social. A escola é o lugar para ele aprender a usar isso. E quando eu vejo a escola proibindo os alunos de usarem, é uma medida muito fácil que foi adotada, proíbe e pronto. É uma medida meio preguiçosa, eu acho, da escola. Então, eu acho que a escola é um pouco atrasada em alguns pontos. Ela deveria entender, porque nossos alunos, há uns 30 anos atrás, o nosso aluno só tinha TV aberta. Poucos tinham TV a cabo. Então, quando ele estava na escola, talvez fosse uma das únicas diversões daquele aluno. Hoje não, cara. O cara tem um celular, ele chega lá com os melhores videogames ele tem em casa, talvez. Ele tem o celular com várias informações super maneiras, vários aplicativos maneiros, várias conversas maneiras na rede social. Então, a nossa aula tem que ser muito atrativa para competir com isso, cara. Se a escola continuar um modelo dos anos 80, vivendo numa sociedade dos anos 2025, ela nunca vai conseguir competir, cara. A gente precisa entender a época que a gente está para conseguir educar os nossos alunos. E é muito fácil a gente chegar e falar, essa geração não quer nada, os alunos não sabem nada. É claro que eles sabem. Pergunta lá alguns episódios de dorama para ver se a galera não sabe. Pergunta alguns episódios de anime para ver se eles não sabem. Então, nossos alunos... Pergunta alguns códigos lá de jogos, alguns... Eles sabem, cara, eles sabem coisas. A gente só não conseguiu identificar o que eles sabem. Mas eles sabem coisas. Então, é muito importante achar o conhecimento prévio desses alunos para que a gente consiga linkar com novos conhecimentos. Então, é muito fácil. Eu acho muito preguiçoso o professor que só fala que a geração não quer nada, que o pessoal não sabe nada, que, enfim, eu acho que a galera sabe, sim. O professor é que ainda não entendeu a realidade que ele está. O mundo tecnológico que ele vive hoje. Ele quer dar a mesma aula hoje que ele dava nos anos 90. E não dá. Professor, mas uma dúvida. O senhor falou da IA.
a IA, ela ajuda muito você, ou pode te atrapalhar, por exemplo, porque na minha época não tinha IA, né? Então a gente Nem na minha. a gente ia na biblioteca, a gente pesquisava, a gente lia. A IA também não te atrapalha, não faz a pessoa, o jovem não pensar. E como agir, você consegue identificar um texto, Sim, então, por isso que a escola tem que usar, cara. A escola tem que ensinar esses jovens a usar a IA. Você tem duas opções. Ou você rejeita, você simplesmente rejeita a IA e fala, não, é proibido usar aqui na escola. Aí ele vai usar em casa. Ele vai aprender da forma mais equivocada possível em casa.